Ainda dá tempo, creia. Muitas vezes nós olhamos para o fator tempo e achamos que não temos mais tempo para nada fazer. Ou que o tempo passou, que passou a nossa vez. É tarde demais. Quantas vezes achamos que perdemos o tempo? Quem sabe a idade, as impossibilidades, as dificuldades, problemas de saúde, entre outras tantas dificuldades que muitas vezes nos impedem de fazer alguma coisa. E nós concluímos erroneamente que não temos mais tempo, que não dá mais tempo. Mas eu quero afirmar para vocês que ainda é tempo e tempo oportuno. Basta que cada um de nós olhe para o Senhor, confie no Todo-Poderoso, porque Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele é grandioso e Ele virá e moverá de uma forma poderosa na vida daqueles que creem. Quando nós olhamos, por exemplo, para a história de Abraão, nós achamos que Abraão era, quem sabe, um jovem, mas quando o Senhor o chamou, ele tinha já a sua idade relativamente avançada, tinha também os seus problemas, as suas dificuldades, tinha a dificuldade do chamado em si, tinha que deixar a sua casa, a sua família, tinha que partir para uma terra distante. Veja quantas dificuldades, veja quantos problemas. Mas ele não se deixou abater, não se deixou deter pelas muitas dificuldades que se apresentaram, porém creu e seguiu em frente. Andou, deixou-se mover pelo Espírito Santo de Deus, deixou-se guiar pelo Todo-Poderoso e ele recebeu na sua vida as bênçãos que o Senhor tinha reservado, a promessa que o Senhor tinha feito a ele. Ele tomou posse para a honra e para a glória do Todo-Poderoso. Portanto, amados, ainda dá tempo. Não deixe se deter pelas dificuldades. Não permita que o inimigo ou a tua carne coloque na tua mente dizendo-lhe: passou a oportunidade, a porta se fechou, fechou-se a porta. Não. A porta está aberta, basta que abramos os nossos olhos e vejamos a graça do Senhor e ouçamos o chamado do Todo-Poderoso para juntos fazermos a obra do amado Jesus. Irmãos, a palavra de Deus nos deixa diversos exemplos que são poderosos para que nós não possamos parar, para que nada possa nos deter, para que nada possa deter a tua caminhada. O Senhor nos deixa tantos exemplos que são suficientemente fortes para que nós possamos olhar e confiar na mão de Deus, confiar no poder do Senhor e seguirmos em frente. Muitas vezes são poucos que querem seguir em frente. Outro detalhe: mas siga sempre. Não olhe para aqueles que estão ao teu lado, mas olhe para o Senhor. É preciso olhar para o Todo-Poderoso, porque é dele que vem o nosso socorro, é dele que vem a nossa bênção, é ele que muda a nossa sorte, é ele que faz todas as coisas acontecerem na nossa existência. Creia nisso, porque é a verdade do eterno para cada um de nós. É a verdade do Senhor na minha vida e a verdade de Deus na tua vida. Eu quero afirmar, ainda dá tempo, creia. Vamos orar? Senhor, eu quero clamar que Tu venhas falar conosco através dessa palavra. Nos dá instrução, Senhor, para que não possamos parar, mas seguir em frente. Que tenhamos a fé suficientemente forte para entendermos, Pai, que Tu queres nos usar, que somos instrumentos nas Tuas mãos e que ainda dá tempo ser usado por Ti. Senhor, move na nossa vida. Esse é meu clamor em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis capítulo 12, vamos ler versículos 1 até o 4. Gênesis capítulo 12, versículos 1 até o 4. Diz a palavra do nosso amado Senhor. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei, e de ti farei uma grande nação. E te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Oh, glórias! Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra.
Em ti serão benditas todas as famílias da terra, inclusive eu e você, nossa família. Partiu, pois, Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Amém? Queridos, a palavra diz que Abrão tinha 75 anos. Ou seja, já não era um jovem. É verdade que ele estava mais para lá, um pouco mais da meia-idade, porém, não era um jovem. Mas mesmo assim o Senhor tinha um chamado para a sua vida, o Senhor tinha um propósito na sua existência, o Senhor queria que ele fizesse algo grandioso. O Senhor queria que ele tivesse a coragem de dar passos, obedecendo à vontade do Senhor, sem levar em conta as dificuldades que certamente surgiriam. Ele não deveria levar em conta essas dificuldades e entender que todas as coisas têm um início. Abraão, com 75 anos, foi o tempo que ele ouviu o chamado do Senhor, a ordem do Todo-Poderoso. E não foi um chamado simples, era preciso tomar decisões pesadas, decisões fortes, decisões que certamente abalariam talvez o convívio familiar, a família, quebrariam laços. Afinal de contas, era preciso deixar tudo para trás. E quando o Senhor te chama, quando o Senhor nos chama, nós temos que entender que os passos são assim, são passos de fé, passos de coragem, e muitas vezes é preciso deixarmos tudo para que a glória do Senhor se manifeste de uma forma grandiosa na nossa existência. Mas vale ressaltar, irmãos, que esse deixar tudo nem sempre é o local de trabalho, é o convívio familiar, nem sempre está relacionado a estas situações, mas talvez é deixar o teu plano, deixar a tua vontade, deixar os teus prazeres, as tuas alegrias, deixar, quem sabe, o teu amor ao dinheiro, o teu amor a um monte de situações, para que o nome santo do Senhor seja honrado e seja glorificado, porque abrindo mão de todas as coisas é a renúncia que marca a nossa existência. E com Abraão, com certeza, foi necessário que houvesse uma renúncia. Ele renunciou tudo para ouvir a voz do amado, para ouvir a voz do Senhor. E o Senhor disse para Abraão: sai da tua terra. Oh glórias, sai da tua terra. Irmãos, é uma decisão difícil. Quando o Senhor diz para aquele homem: sai da tua terra, ajunta teus familiares, aquilo que tem, sai da tua terra. Eis que te mostrarei uma terra diferente, uma terra distante. Apenas saia da tua terra. Eis uma questão de fé, irmãos. Eis uma questão de fé. Nós temos que muitas vezes darmos passos sem sabermos para onde estamos indo. Mas, se o Senhor mandou, se o Senhor te incumbiu, se o Senhor te ordenou, apenas vá, apenas siga, não se importe, porque Ele há de cuidar de você. E assim foi com Abraão: sai da tua terra. E disse ainda: sai da casa de teu pai, deixa a tua parentela. Irmãos, são decisões difíceis, mas quem disse que seguir ao Senhor é fácil? Ele mesmo disse que nesse mundo teríamos as aflições, as dificuldades, seríamos perseguidos, teríamos problemas por amá-lo e por servi-lo. Portanto, é preciso tomar decisões que sejam marcantes na nossa existência. E olha, irmãos, muitos não conseguem andar e acham que perdeu o tempo, porque estão amarrados em situações pequenas, situações mínimas. Não tem coragem de deixar o mínimo pelo máximo. Não tem coragem de deixar as pequenas coisas pelas grandes coisas, por aquilo que Deus pode fazer na vida do fiel, daquele que o ama acima de todas as coisas. E quando Abraão ouviu o mandado do Senhor, ele apenas obedeceu e partiu para uma nova terra. Deixou seus familiares, seus amigos, o convívio, deixou o seu lugar, deixou a sua casa, deixou o conforto daquilo que ele já tinha e partiu para uma terra estranha. Oh glórias! É preciso tomarmos decisões desta forma. E isso faz-me lembrar uma pessoa, não vou citar o nome dela, uma pessoa que já tem 50 e tantos anos, quase 60. E essa pessoa, esse ano, ela tomou uma decisão na sua vida: eu vou para o seminário.
deixou a sua casa, deixou os seus filhos e partiu para um seminário lá no sul do Brasil. Ali há de ficar alguns meses e depois fazer a obra do Senhor. São atos corajosos, e nem todos estão prontos para esta mesma atitude. Queridos, se porventura Abraão, se ele voltasse atrás, se ele passasse a pesar todas as coisas, mas eu teria que deixar isso, deixar aquilo, eu teria que partir para uma terra estranha, veja, uma terra distante. Se ele pesasse todas essas situações, certamente não teria recebido a bênção de ser uma grande nação. A promessa do Senhor foi: farei de ti uma grande nação, farei de ti uma grande nação. Hoje é tempo de você tornar-se pai de multidões, mãe de multidões. Hoje é tempo de permitir que o Senhor, através dos teus atos, das tuas ações, forme uma grande nação para a honra e para a glória dele próprio. Amém? Amados, ainda dá tempo. Creia, ainda dá tempo. Abraão tinha 75 anos. Oh, glórias! E ele partiu para Canaã. O destino, Canaã. Chegou em Canaã, se estabeleceu. Mas a promessa do Senhor não se cumpriu. Oh, meu Deus, que difícil. Que provação talvez. Quem sabe aquela expectativa, passaram-se os anos, e cadê a promessa de Deus? Passaram-se o tempo, olha, estou ficando velho, a promessa está cada dia mais distante, o que fazer, o que fazer? Mas eu quero afirmar para vocês, é tudo no tempo de Deus. É tudo no tempo de Deus. É preciso esperar o tempo de Deus. Saiba esperar o tempo de Deus. Gênesis capítulo 17, versículo 1 diz, ouça com atenção. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos. Ele havia saído de Harã com 75 anos. Ou seja, passaram-se 24 anos de espera. Na expectativa. Será que nós esperaríamos tanto? Ele esperou. Está certo que teve suas dificuldades no meio da caminhada, tomou algumas decisões que não foram muito sábias, mas esperou. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Oh, glórias! Queridos, haviam passados 24 anos desde o chamado, desde a saída da sua parentela, desde a saída da casa de seu pai. Haviam passado 24 anos, foram longos anos de espera. Longos anos de espera. É provável também que nesse tempo ele não desviou-se do caminho do Senhor, não deixou de seguir, não deixou de amar, não deixou de observar aquilo que Deus queria para a sua vida. É certo, irmãos, que ele tomou atitudes talvez não muito sábias, e uma das atitudes foi ouvir a sua esposa. E ele ouviu a esposa que dizia: tome Agar, que a tua geração seja através dela. E assim nascia Ismael. Mas não era essa a vontade de Deus, não era este o plano do Senhor, e é preciso muito cuidado com as nossas decisões, amados, porque muitas vezes no meio da espera, no meio do aguardar a vontade do Todo-Poderoso, achamos que está demorando, achamos que o tempo passa, e tomamos decisões de ordem particular, ou seja, nós concluímos que assim será melhor, vamos fazer assim porque desta forma será melhor. É onde, amados, o problema se instala. E no caso de Abraão, no caso de Sara, o problema se instalou e nasce Ismael. E eis um grande problema, não só para a sua família, mas para com toda a humanidade. Para com toda a humanidade.
A palavra de Deus nos fala, amados, que não estava em Ismael a bênção de Deus, não estava nele. A bênção do Senhor ainda viria um pouco mais à frente, porém era preciso aguardar, era preciso esperar. E você precisa aprender a esperar no Senhor. Confie no Todo-Poderoso, porque para Deus o tempo não é demasiadamente longo. Para Deus é o tempo certo. Não há tempo longo para Deus, há o tempo de Deus. Nós precisamos entender que há o tempo de Deus, sempre o tempo de Deus, e nós temos que sintonizar-nos com esse tempo e nos colocarmos segundo a vontade do Senhor, para que aquilo que Ele quer se manifeste de uma forma grandiosa na nossa existência. Nós temos agido assim, irmãos? Será que nós temos agido dessa forma? Nós temos de fato esperado no Senhor? Você que me vê pela internet, será que você tem esperado no Senhor? Será que você tem confiado que Deus não perdeu o tempo? Porque Deus não perde. Nós perdemos o tempo. O fator tempo, nós perdemos. Mas para o Senhor é sempre no tempo certo, no tempo correto. No entanto, é necessário que, a exemplo de Abraão, não tomemos decisões segundo a carne, segundo o nosso parecer, mas que busquemos a orientação do Eterno para tudo aquilo que vamos fazer. Oh, glórias! Tem que ser assim, amados. Nós não podemos, eu acho que assim é melhor. Todos que tomaram decisões, eu acho que assim é melhor, se deram mal. Não foram felizes. Nós temos que tomar decisões segundo aquilo que o Espírito Santo fala e nos orienta, para que o nome santo do nosso Senhor seja honrado e seja glorificado. Queridos, nesse momento, Abraão já tinha 99 anos. Meu Deus, quanto tempo! 99 anos, ele morreu com 175 anos, ou seja, ainda tinha uns 80 anos pela frente. Quase 80 anos pela frente. Mas já estava numa situação complicada para a procriação. Já estava passando o tempo do casal. Já estava passando e não era possível mais esperar. Mas eu quero afirmar para vocês o seguinte, amados: espere no Senhor sempre, porque o tempo é o tempo de Deus e Ele tem o tempo certo para a nossa vida. Oh, glórias, aleluias, exaltado seja o nosso Senhor e Salvador. Ainda, Gênesis capítulo 17, versículos 2 até o 5, diz a palavra: farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Amém? Promessa de Deus para aquele homem. Veja como Deus age. Olha o tempo da promessa. Abrão achava que o tempo seria com o nascimento de Ismael. Não foi. Mas era preciso esperar o agir de Deus, o mover do Todo-Poderoso. Mas quando Abraão ouviu a voz do Senhor, o que ele fez? E é preciso fazermos o mesmo. Diz a palavra, ele prostrou-se diante do Senhor. Ele colocou-se diante do Todo-Poderoso com a sua face na terra. Assim nós devemos fazer, irmãos. Isto é reconhecer a soberania de Deus sobre a nossa vida. Nós temos que reconhecer a soberania do Senhor. Em todas as coisas entender que o Senhor, Ele é soberano sobre a nossa existência e que necessário é que haja submissão na nossa vida. Submissão de cada um de nós para com o Todo-Poderoso. E quando nós nos submetemos à vontade do Eterno, amados, Ele virá, Ele moverá, Ele agirá de forma grandiosa. E grandes coisas hão de acontecer. Grandes coisas o Eterno fará na vida daquele que crê, na vida daquele que se humilha, na vida daquele que submete-se à vontade do Todo-Poderoso. Será que nós temos nos colocado assim diante do Senhor? Ou será que nós temos sido duros, difíceis? Nós muitas vezes somos duros e difíceis. Nós achamos que as nossas decisões são as corretas.
que a nossa forma de agir é a correta, que as nossas atitudes são as melhores, quando na verdade deveríamos apenas nos jogar na terra, com o rosto na terra, e deixar o Senhor agir, deixar o Senhor tomar conta da situação, tomar conta da nossa vida, para que assim o nome santo do Eterno seja honrado e seja glorificado. Queridos, Abraão, quando ouviu a voz do Senhor, ele não questionou a Deus. Você tem questionado Deus? Ah, pastor, eu não questiono Deus. Será que não? Muitas vezes nós entendemos questionar Deus abrindo a boca e falando um monte de coisa. Mas Senhor, assim seria melhor, não sei o quê. E os pensamentos? E o secreto do teu coração que Deus sonda, que Deus conhece, que Deus vê de forma clara. Muitas vezes, amados, nós estamos calados, nós não abrimos a boca para falar nada, porém, estamos questionando Deus, porque não aceitamos a posição de Deus sobre a nossa vida, aquilo que Deus quer sobre a nossa existência. E sabe qual a consequência? A promessa do Senhor não há de realizar-se. A promessa do Senhor não acontecerá. A promessa do Senhor não virá à existência. Irmãos, um ato interessante de Abraão, ele prostrou-se em terra, colocou o seu rosto em terra. Isto é, Senhor, aqui está o teu servo, fala comigo, age comigo. Nós temos que nos portarmos assim, amados, para que aquilo que Deus quer venha à existência na nossa vida. Amém? Nós precisamos entender que a vontade do Senhor é soberana, é maior do que a nossa vontade, é superior à nossa vontade. Nós temos que ter cuidado, porque tem muitas pessoas dando cabeçadas talvez na parede, batendo a cabeça na parede, anos a fio, porque não querem ouvir a voz do Senhor. Estão agarrados àquilo que entende que é de Deus, agarrados a situações nas quais Deus não está. E eis aí o grande problema, um dos grandes problemas que enfrentou Abraão, quando ele entendeu que a solução seria gerar um filho através de Agar, que ali daria continuidade à sua posteridade. Quantas vezes você está agarrado a Agar? Quantas vezes você está agarrado a Agar? E o filho gerado será Ismael, e não será a bênção. Com certeza não será a bênção. E aquilo que Deus quer para a tua vida não virá à existência. Esteja atento a estas situações. Irmãos, quando o Senhor prometeu a Abraão, tu serás pai de numerosas nações, ele creu, ele confiou. E quando nós lemos um pouco mais à frente, vamos ver que o Senhor promete que é o tempo de Isaac nascer. É o tempo de Isaac nascer. E vamos concluir, irmãos, que ainda dava tempo. Que ainda dava tempo. O casal achava que não dava mais tempo. Abraão, Sara, eles concluíram que era tarde demais. Não dava mais tempo. Mas quando o Senhor quer, o Eterno faz o tempo acontecer na tua vida. E, mesmo que as situações sejam totalmente fora da lógica, fora daquilo que nós entendemos como normal, o Senhor abre a porta, o Senhor age, o Senhor move de forma grandiosa. Basta crermos. E a palavra nos diz que nasce Isaac, e a promessa do Senhor vem à existência. Oh, glórias! E mais, nós somos frutos desta promessa. Louvado seja o Senhor. Abraão, o pai da fé, aquele que creu, ele não foi salvo porque observou uma lei, até porque não existia a lei naquela época. Ele foi salvo porque creu no Senhor. Ele deixou a sua terra porque ele creu no Senhor. Ele deixou-se mover, deixou-se guiar, porque creu no Senhor. E este é um exemplo para cada um de nós, é a lição para cada um de nós. Precisamos crer no Senhor, mesmo que aparentemente não faça muito sentido o nosso crer. Apenas creia, apenas creia. É provável que quando o Senhor falou a Abraão, sai da tua casa, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, vá para uma terra nova, uma terra distante que eu te mostrarei.
há uma probabilidade muito grande de muitos questionarem: mas Abraão, você vai para onde? O que fazer naquela terra? Você não sabe onde é, o que tem lá, o que fazer? Irmãos, quando questionarem a vontade de Deus na tua vida, apenas siga em frente, porque aquele que te chama sabe o que é melhor para você. Nós precisamos entender que Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. O Senhor tem o seu propósito, e o propósito de Deus na nossa vida são boas coisas. A palavra diz que o Deus tem o melhor dessa terra para aqueles que são fiéis. Ou seja, a bênção do Senhor está sobre a vida daqueles que o amam, daqueles que o guardam, daqueles que guardam seus princípios, que observam seus princípios, que praticam a sua palavra acima de todas as coisas. Olha o tempo da promessa. Confie no tempo da promessa, porque Deus tem o tempo certo para a tua existência. Amém? Ainda dá tempo. Creia nisso. Ainda dá tempo. O tempo não passou. Para Deus nunca é tarde demais. Deus é aquele que tirou Lázaro da sepultura e também tirou Jesus da sepultura. Veja que maravilhoso. Ou seja, para nós era o impossível, talvez o máximo do impossível, trazer alguém à vida, e o Senhor tem esse poder. Se o Senhor pode trazer alguém à vida, Ele pode fazer qualquer coisa na tua vida, na tua caminhada. Apenas creia, apenas creia. Não deixe, amados, que aquelas interrogações que são comuns: olha a minha idade, as minhas ocupações, olha os meus planos, eu pretendo fazer isso, pretendo fazer aquilo, eu não tenho tempo. Não permita que essas coisas tomem o lugar de Deus na tua vida, porque nunca é tarde demais. O tempo é do Senhor, o tempo é do Senhor, e Ele sempre tem algo maior e melhor para aqueles que são fiéis. Se tu achas que tua vida é boa, que teus planos são bons, que aquilo que você tem é legal, aquilo que o Senhor tem para você é infinitamente melhor aqui nesta terra e lá na glória. É impossível para nós entendermos aquilo que o Senhor tem, porque Ele diz que é maravilhoso demais. E a palavra maravilhosa é suficientemente forte para confiarmos que Deus tem o melhor para cada um de nós, e passaremos esse tempo lá na glória com Ele para todo sempre. Amém? Queridos, com certeza, Abraão é um exemplo para a nossa vida. Um exemplo de obediência, de confiança, um exemplo de fé, um exemplo de submissão, um exemplo de não questionar, e um exemplo daquilo que Deus pode fazer na vida dos fiéis. Olhemos para esse homem, para a vida desse homem, que minuciosamente é narrada na palavra, e pratiquemos a vontade do Senhor, confiantes naquilo que o Eterno pode e fará na vida do fiel. Amém? Se nós observarmos a vontade do Senhor, colocarmos em prática aquilo que Deus quer, certamente hoje é o tempo oportuno. Ainda dá tempo de ser feliz com o Todo-Poderoso, de ser instrumento nas mãos do Senhor. Ainda dá tempo fazer a obra, ainda dá tempo gastar os dias que você tem observando aquilo que o Eterno quer e praticando a vontade do Senhor com todas as tuas forças, com todo o teu ser, tal qual fez Abraão. Amém, amados? Que nós possamos observar a palavra do Senhor, colocá-la em prática e deixar-nos guiar pelo Espírito Santo de Deus, que vivamos o Senhor a tempo e a fora de tempo. Não há tempo especial, o tempo é sempre oportuno, e hoje é esse tempo. Amém? Glórias! Vamos orar. Senhor, eu quero clamar que Tu venhas mover na vida de cada um desses que estão aqui, desses que nos ouvem e nos veem pela internet, Pai. Que a Tua graça, que a Tua misericórdia os alcance, para que entendam, Pai,
que ainda dá tempo prostrar-se diante dos teus pés, deixar-se mover pelo teu Espírito, observar a tua palavra, praticar aquilo que tu queres e deixar-se guiar pelo teu santo e bendito Espírito. Deus, trabalha o nosso coração, desperta-nos para que possamos ouvir a tua voz e deixar-nos guiar por ti. Esse é meu clamor em nome de Cristo Jesus. Amém. Mensagem 990